Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus e espero que tenham um dia abençoado. Hoje eu vou falar sobre uma das famílias que tem grande influência na política e na economia, tanto nos Estados Unidos quanto no mundo. É uma das dinastias mais recentes, tá? Começou ali por volta da Segunda Guerra Mundial com Prescott Bush. Ele que ganhou dinheiro de uma forma muito obscura, ganhou muito dinheiro de uma forma, para mim, nojenta. Mas que a família tenta ocultar esse passado. Apesar de não podemos culpar os atuais membros da família Bush pelos erros cometidos por Prescott, podemos sim culpar eles por tentarem esconder os fatos, tá? Eu peguei uma notícia aqui antiga, para que vocês vejam, da época que George W. Bush era presidente ainda. Então eu vou colocar aqui na tela, peço a vocês que não reparem, porque a notícia é tão antiga que não carrega tudo a página, mas ela está disponível, tá? Então eu vou deixar também o link na descrição aí, para que vocês possam acessar normalmente. Tá aqui, ó. Tá certo? Você pode ver que ela tá até sem título, algumas coisas aqui, ó. Você vai perceber que tá muito estranho. Mas está aqui, ó. Imprensa revela colaboração de avô Bush com empresas nazistas. A dinastia Bush se beneficiou da participação do avô do atual presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, em bancos e empresas envolvidas em operações financeiras com a Alemanha nazista, informa hoje, sábado, o jornal The Guardian, tá? Tá aqui, ó, 25/9/2004. Tá aqui, ó. Certo? A publicação britânica assegura ter obtido provas da denúncia em documentários recém-descobertos do arquivo nos arquivos nacional dos Estados Unidos, segundo os quais uma empresa dirigida por Prescott Bush contribuiu para o esforço bélico do Terceiro Reich. Tais relações empresariais continuaram até que os ativos da companhia nos Estados Unidos foram confiscados em 1942, de acordo com uma lei americana que proibia qualquer trato comercial com o inimigo. Mais de 60 anos depois, essa circunstância deu lugar a uma ação por perdas e danos contra a família Bush, aberta por dois ex-trabalhadores escravos do campo de concentração de Auschwitz, na Polônia. A possível relação do avô do atual ocupante da Casa Branca, isso era em 2004, tá? Com empresários que financiaram o regime de Hitler, foi objeto de diversas informações, nem todas confiáveis, difundidas pela internet. No entanto, uma série de documentos que deixaram de ser confidenciais em Washington mostram, segundo o The Guardian, que o patriarca da família, Prescott Bush, continuou colaborando com empresas alemãs depois que os Estados Unidos entraram em guerra com a Alemanha. Embora nada indique que o avô do atual presidente simpatizasse pessoalmente com a causa nazista, os documentos revelam que a firma para a qual trabalhava, a Brown Brothers Harriman, BBH, serviu de base para o industrial alemão Fritz Thyssen, que ajudou a financiar Hitler antes de se tornar inimigo dele alguns anos mais tarde. Prescott Bush era, além disso, diretor da Union Bank Corporation, com sede em Nova York, que representava os interesses do magnata do carvão, do aço, Thyssen, nos Estados Unidos, banco para o qual continuou trabalhando depois da entrada desse país na Segunda Guerra Mundial. O avô de George W. Bush fazia parte, ao mesmo tempo, do conselho diretor de pelo menos uma das companhias integradas em uma rede multinacional de sociedades mais ou menos fantasmas que permitiam a Thyssen transferir seus ativos entre distintos países. Um dos pilares dessa rede, a citada UBC, trabalhava exclusivamente para a propriedade de um banco controlado por Thyssen, que tinha sua sede na Holanda. O The Guardian informa também dos vínculos entre Prescott Bush e a companhia Consolidated Silesian Steel Company, do setor de aço, que durante a guerra utilizou mão de obra escrava procedente de distintos campos
de concentração, entre eles os de Auschwitz. Essa companhia mudou de proprietário várias vezes nos anos 30, mas diversos documentos liberados no ano passado vinculam Prescott Bush à mesma, apesar de não estar claro se o patriarca e o banco UBS ou UBC continuavam envolvidos nessa empresa quando em 42 as autoridades americanas confiscaram seus ativos. 2 sobreviventes do Holocausto, Kurt Julius Goldenstein, de 87 anos, e Peter Gingold, de 85 anos, tentaram iniciar um requerimento perante o Tribunal Internacional de Haia contra o governo dos Estados Unidos e a família Bush. Os dois pedem 40 bilhões de dólares por perdas e danos. Ambos os sobreviventes argumentaram em apoio de sua causa que o governo dos Estados Unidos estava inteirado do que ocorria no chamado Campo da Morte de Auschwitz e, portanto, deveria ter bombardeado a ferrovia pela qual chegavam internos da Hungria e de outros países. O presidente dos Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, ordenou ao seu governo fazer todo o esforço possível para resgatar os judeus europeus, mas, segundo os advogados de Goldstein e Gingold, se fez caso omisso daquela ordem devido às pressões exercidas por um grupo de importantes companhias americanas, entre elas a citada Brown Brothers Harriman, da qual Prescott Bush era diretor. São documentos oficiais do governo americano que foram liberados naquela época, em 2004, que comprovam a participação de de Prescott Bush, que é o patriarca aí da família Bush, que iniciou essa dinastia. Ele participando do conselho dessa empresa, participando do conselho da UBC, prestando serviços a Fritz Thyssen. Então mostra o envolvimento dele com empresas que financiaram Hitler. Alegar que ele pessoalmente era nazista, eu vou estar sendo leviano, porque não há realmente alguma comprovação que mostre algo que deixe claro que ele era nazista. Não tem. Então eu não posso afirmar. Mas que ele ganhou dinheiro, e muito dinheiro, com essas empresas, isso é um fato. Está comprovado historicamente aí, com documentos liberados, reportagens feitas, que vão mostrar a você como se iniciou essa dinastia, de modo absurdo. Assim como a família Rockefeller começou com um vigarista, a família Bush começou com alguém que ajudou a financiar, basicamente, aí, ganhou muito dinheiro com isso, financiando Hitler. Tá? Infelizmente, são essas famílias que eu venho mostrando aqui, Rockefeller, família Bush, Rothschild, outras famílias aí, família Dupont, que tem grande influência no mundo, são famílias influentíssimas. Eu cito até a família Dupont, eu estou procurando arquivos na internet aí, que é bem difícil achar coisas sobre eles, mas, por exemplo, um integrante da família Dupont, ele foi, mesmo se declarando culpado de estuprar a própria filha, tá, de 3 anos de idade, ele foi condenado a 8 anos de prisão, mas em liberdade condicional. Então vocês vejam que é realmente uma grande influência. Então eu vou expor essas famílias aqui. Já trouxe a família Rockefeller, trouxe a família agora Bush, para vocês soubessem como começou. Ela que teve 2 presidentes, que foram o George Bush pai, George W. Bush, que foi presidente, tem o Jeb Bush, que foi governador, se eu não estou enganado, da Flórida. Tá? Então eles têm uma grande influência e muito dinheiro. Tem dinheiro de sobra, tá certo? Então eles têm, além do dinheiro, eles têm a influência política e estão envolvidos, tá, na política americana até o pescoço, e isso vocês sabem de cor e salteado, tá certo? Então, sempre que eu achar alguma coisa interessante, vou trazer aqui para vocês, tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe a todos.